Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quadro Definindo Termos Simples para não se perder em raciocínios complexos. Paternalismo e patrimonialismo. Qual é o significado dessas duas palavras e como elas podem ajudar a gente a raciocinar melhor sobre os problemas políticos do Brasil? Me acompanha. Quem me enviou essa dúvida foi um seguidor aqui desse canal. Ele pediu que eu explicasse a diferença entre os dois. Por que é que ele confundiu os dois termos, afinal? Bom, porque pater vem do latim pai, paternalismo, e patrimonialismo tem a mesma raiz. Patri também é pátria, e pátria vem de pater. Portanto, são termos que têm em comum a partilha desse mesmo radical latino, que remete ao termo pai. Contudo, o significado desses termos é diferente na medida em que patrimonialismo é o uso de bens públicos com fins privados. E não só isso, mas como se eles fossem seus. Quando a gente vê, por exemplo, o nhonho achando que é dono do Brasil, ou quando a gente vê, por exemplo, o STF querendo pensar pelo povo, se desarmamento é bom ou ruim, jogando no lixo plebiscito, todos esses são sintomas do patrimonialismo, que é o traço mais característico da tradição política brasileira. Os governantes, os mandatários no Brasil têm uma relação de propriedade com a coisa pública. É isso mesmo. Aqueles que deveriam zelar pelo bem comum, ou seja, simplesmente dirigir o bem que é de todos, comportam-se como se este bem, que é o Estado, fosse seu, portanto, pudesse fazer com ele tudo que bem entende. Para eu poder dar um exemplo de patrimonialismo clássico, basta remeter vocês àquela célebre frase do Luís XIV, que ele diz: "O Estado sou eu". Quando o rei Sol da França, Luís XIV, aquele rei francês do século XVII, símbolo do absolutismo, quando ele diz "o Estado sou eu", ele está dizendo todas as decisões que dizem respeito à França passam por mim, ou seja, quem manda aqui sou eu, ou isto é meu. Isto denota uma relação de posse com algo que não. Na verdade, o Estado nunca pertence àquele que o governa, e sim a todos que dele fazem parte. Mas, no patrimonialismo, aqueles que dirigem a coisa pública tratam esse bem público como se fosse sua propriedade privada. Portanto, você tem esse tipo de comportamento, desde os ministros do STF, que querem decidir como é que a gente tem de lidar com nossos valores, até os parlamentares que fazem o que eles bem entendem com o dinheiro de impostos, que na verdade é nosso e deveria ser investido para que serviços partilhados igualmente por toda a população funcionassem. Esse modelo tributário que a gente tem no Brasil, super carregado, ele foi pensado para sustentar um estado de bem-estar social, ou seja, aquele estado social em que o Estado provê todos os serviços básicos para a população: saúde, educação, moradia e o que mais for. Se vocês abrirem a Constituição, vocês vão ver que o Estado brasileiro promete tudo e mais um pouco. Agora, vamos entender paternalismo. Paternalismo, por sua vez, é uma relação psicológica entre governado e governante. Uma relação psicológica na qual tanto o governante se coloca como pai diante do governado, quanto o governado se sente feliz e acolhido ao estabelecer com o governante uma relação familiar, de intimidade. Por que que isso acontece? Bom, a família é o núcleo básico no qual a gente aprende as regras da convivência. Portanto, é na família, no seio da família, que a gente aprende obediência, que a gente aprende disciplina, que a gente aprende cooperação. E também no seio da família que a gente aprende a confiar em alguém que tem autoridade sobre nós.
Quando nós somos crianças, os pais têm autoridade sobre nós. Eles dizem o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. O nome disso, aliás, é educar. E seria bom que os pais se lembrassem que essa é a sua função. Mas voltando, a relação que a gente tem com os nossos pais, embora seja uma relação caracterizada pela autoridade, ela é psicologicamente confortável, ou seja, ela implica em confiança. Não é incomum, portanto, que muitas das pessoas elas acabem transpondo esse tipo de sentimento de confiança na autoridade paterna, que é comum nas famílias, extrapolem isso para o campo da política. Então, muitas vezes você tem cidadãos que, sim, esperam que o governante haja como pai, porque entendem que justamente a autoridade é aquilo que mais se assemelha ao pai. E aí você tem uma série de políticos que exploram esta tendência que a gente tem de confiar na autoridade paterna para estabelecer com os eleitores uma relação familiar, uma relação na qual eles extraem dos seus eleitores uma confiança típica, uma lealdade própria, aquela que só existe dentro das famílias. Contudo, a política, o campo das relações dentro de um Estado são diferentes das relações familiares, justamente porque aqueles que nos representam não são os nossos pais. Por isso que é um engano e uma falácia você se deixar levar por esse sentimento de afeição pelo líder, que gera justamente um ambiente onde o paternalismo é muito explorado, tanto pelos governantes quanto esperado dos governados, que realmente se infantilizam diante da tarefa política de dizer: não, eu sou responsável pela minha vida. Em vez de fazer isso, eu sou responsável pela minha vida, eles delegam para o governante, como crianças que, de fato, por uma questão de limitação e de não ter o aprendizado total da vida e de não ter realmente preparo para lidar com todas as situações, acabam mesmo, naturalmente, delegando para os pais decisões que digam respeito à sua própria vida. É um comportamento inadequado porque infantiliza todos aqueles que deveriam ter uma atitude adulta para dividir a responsabilidade e sim, obedecer aquele que governa, mas não como um filho obedece o pai, e sim obedecer em nome do respeito às leis e porque justamente aquele que obedece é aquele que se prepara para, a sua vez, também comandar. Afinal, numa democracia, o poder gira e a relação entre os cidadãos é de equidade e não de autoridade, tal como acontece dentro das famílias. Espero ter ajudado você a entender a diferença entre esses dois termos tão importantes e que definem a tal ponto o ambiente político no nosso país.